Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Pai de Quem? Eu sou Bruno Piscinato, jornalista, pai do Pedro, pai do Léo, de 9 meses, que agora tá engatinhando, tá um terror lá em casa. Mas esse programa, como vocês sabem, não é sobre a minha paternidade, é sobre a nossa paternidade e a paternidade do entrevistado que tá aqui. Mas antes de apresentar hoje o meu entrevistado, eu vou ler aqui uma mensagem muito legal que chegou no Pai de Quem oficial no Instagram, de um pai, o Ricardo Seabra. Ele é anônimo, vamos dizer assim, não é um pai jornalista ou famoso. Ele disse assim: parabéns pela iniciativa e pela entrevista. Sou o pai da Laís, de 5 anos, mas antes passei por uma história muito triste. Perda de um casal de gêmeos de uma forma triste. Dou muito valor ao ser pai, ele escreveu. Aí eu perguntei para o Ricardo Seabra se eu podia ler essa mensagem dele. Aí ele falou: claro, pode ficar à vontade. Aproveita e fala que eu amo a Laís e que ela é tudo na minha vida. É por causa disso aqui que a gente resolveu fazer o Pai de Quem. Obrigado, Ricardo. Eu até me emociono porque é isso aí. Ser pai é isso, é amar. E saindo desse, Ricardo, eu vou agora pro, como eu disse, né? Esse programa é sobre a paternidade de quem vem aqui na minha frente. E é uma honra por vários motivos, viu? Capriotti, muito obrigado. O Ricardo Capriotti, para quem não conhece visualmente, com certeza conhece a voz desse homem. É jornalista, quanto tempo de profissão? Desde 80 aí? Piscinato, prazer estar aqui com você. Eu sou jornalista esportivo há 35 anos e eu trabalho em rádio há 40 anos. Eu comecei a trabalhar em rádio aos 16 anos de idade. Então, são 40 anos trabalhando em comunicação. Rádio e muito tempo em TV também. É curioso, a gente estava conversando até aqui. Quase trabalhamos junto. Capriotti trabalhou na Record até 2009, né, Capriotti? Foi, de 2002 a 2009. Rosto conhecido nas telinhas, uma voz hiper conhecida no Brasil. Também atualizei com ele aqui. Eu sabia que eram muitas Copas do Mundo, inclusive tive a honra de cruzar com ele na Copa do Mundo do Catar. 8 Copas do Mundo. 8 Copas, desde 94, né, Piscinato? São 8 Copas do Mundo. Não é para qualquer um, não. Ele ganhou até prêmio na última Copa. Ela ganhou um troféu, né? A FIFA fez uma homenagem lá aos jornalistas que cobriram a partir de 8 Copas do Mundo, né? E foi uma honra para mim, né? Eu tenho muito orgulho do meu trabalho, da minha profissão. E ter esse reconhecimento é uma demonstração de que o trabalho da gente está dando certo, né? Com certeza está dando certo. Como eu disse, o Capriotti, para mim, é referência, sim, no jornalismo esportivo. Não vou dizer que cresci, porque eu não sou tão velho, mas eu estudei vendo muito do que ele fazia. É um prazer conhecer, estar na mesma profissão que ele. Ele é, para mim, exemplo até na corrida de rua. O Capriotti gosta de correr, maratonista de mão cheia. Eu já fui um corredor, estou tentando voltar aí. Vai voltar. E é referência também, eu não conheço muito a história dele, a gente vai saber, mas é referência também como pai. E aí, como esse podcast não é sobre jornalismo esportivo, é sobre paternidade, eu tenho que perguntar. Não tem interrogação, mas é uma pergunta. Pai de quem você é, Capriotti? É isso aí. Piscinato, bom, antes de mais nada, eu queria te parabenizar por essa iniciativa aqui, porque eu, desde a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, que eu tenho sido convidado para participar de tantos podcasts, e eu participei de tantos nos últimos tempos, mas é para falar do trabalho, para falar da profissão, para falar de corrida, né, que são coisas que nós gostamos, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre paternidade, que é, para mim, o sentido da minha vida, não é? A paternidade, para mim, é a origem de tudo, porque família, para mim, vem em primeiro lugar, é primeiro de tudo na minha vida. Eu sei que para algumas pessoas, família pode estar ali em segundo lugar, em terceiro, tem outras prioridades, mas para mim a família é primeiro lugar. E falar disso para mim é motivo de muita alegria, de maneira inédita, né? Poder falar dos meus filhos, falar da minha família. Então eu queria te parabenizar. Uma baita ideia que você teve e eu torço para que tenha vida longa, para que muitos pais possam dividir essa experiência e contar essa experiência, porque eu sei que as mulheres contam muito, não é? A maternidade para as mulheres é uma coisa muito presente. Para nós, a paternidade, a gente trata isso de uma maneira, muitas vezes, ali, a sós, não é? Com pouca interatividade. Então, parabéns, você vai fazer muito sucesso com o Pai de Quem. E eu sou pai da Larissa, que tem 29 anos de idade, e do Murilo, que tem 24, quase vai fazer 25 anos agora, já está quase fazendo 25, então eu sou pai... perdão, o Murilo vai fazer 24, ele tem 23, vai fazer 24. E a Larissa de 1999 e a Larissa de 1994. Um pai de um homem e de uma mulher, né? Com essa ideia. Mas para falar, então, Larissa e Murilo, né? Vamos começar então pela mais velha, né? Pela primogênita. É isso. Que ano ela nasceu? 1994. E sabe o dia certinho? Vamos ver se eu pego ele, Larissa. Dia 12 de março. Eu sei, certinho, direitinho. E você consegue voltar para esse 12 de março? Ou antes disso, como é que você recebeu a notícia de ser pai, Capriotti? Você já queria? Foi esperado, planejado ou foi um susto?
Não, foi planejado, né? Eu recebi a notícia da paternidade, eu trabalhava na época na Rádio Gazeta, em 1993. Nós tínhamos, eu e minha esposa, a gente tinha acabado de voltar de uma viagem da Itália, que nós fomos fazer, uma viagem de férias para a Itália, e ela foi fazer o exame, né, para saber se estava grávida ou não, e naquele tempo os exames de farmácia ainda não eram tão presentes, tão bons, né? Você ia fazer no laboratório mesmo, e esperava chegar o resultado do laboratório. E eu me lembro que eu estava na redação da Rádio Gazeta, em 1993, ali, a gente tinha acabado de voltar da Itália, julho, agosto, mais ou menos, de 93, e a minha esposa me ligou do trabalho, dizendo que o resultado tinha sido positivo. E eu celebrei ali, comemorei na redação da Rádio Gazeta, tinha alguns companheiros ali, a gente fez uma festa, né, porque era, claro, minha primeira filha, né, e foi muita alegria, foi muita alegria. Esse foi o dia que eu fiquei sabendo, né, que eu ia ser pai. E depois aqueles 9 meses... Claro, preparação. Eu falo assim, que o homem vai se preparando, mas é pai mesmo na hora que nasce, né? A hora que nasce parece que vira a chave total. Sim, sim. Você é pai, a maternidade, você é pai para ir ver o berço, né? Para ir junto para ver berço, para comprar um estoque de fralda. O nosso corpo não está mudando como não na mulher. Mudando, né? Para a gente é isso, para a mulher é uma enxurrada de mudanças. Para a gente é uma coisa, você tem aqui a coisa do sentimento, de puxa, eu quero ser pai, não vê a hora de chegar o momento. Mas para a gente é muito diferente, né? A gente vira pai mesmo quando nasce. E aí você lembra do dia do nascimento? Foi aquela coisa do estouro da bolsa, ou marcadinho? Você lembra? Você consegue voltar? Afinal de contas, são 29 anos. Não, nesses 9 meses aconteceu uma mudança importante na minha vida. Eu saí da Rádio Gazeta e fui para a Rádio Bandeirantes. No meio da gravidez da minha esposa, eu recebi a proposta, né, a oferta de ir para a Rádio Bandeirantes, e eu troquei, eu mudei. E aí, a minha filha nasceu às 5h30 da manhã de um sábado. E os anos 1990, eles foram especiais em ter jogos todos os dias, né, Piscinato? A gente tinha jogo na década de 90. São Paulo chegou a jogar 2 vezes no mesmo dia, sim. O Grêmio. E eu fui trabalhar numa sexta-feira, teve um jogo numa sexta-feira à noite, que eu não me lembro qual foi o jogo, mas era um jogo aqui em São Paulo, e eu cheguei em casa 1h da manhã, vindo do jogo, e fui tomar banho. A minha esposa entrou no banheiro junto, e ela falou, nossa, estranho aqui, tem alguma coisa diferente. Eu estava debaixo do chuveiro, ela falou, eu vou ligar para a doutora Ângela, que era a obstetra, né, que fez o parto da Larissa e do Murilo. Eu falei, tá bom, eu vou acabar de tomar banho aqui, já estou indo deitar. Eu nem acabei de me enxugar, ela entrou no banheiro de novo e falou, doutora Ângela pediu para ir para o hospital, que ela acha que estourou a bolsa. 1h da manhã, eu estava moído, eu tinha trabalhado o dia inteiro, né? Mas você já fica naquela adrenalina, poxa, hospital, vamos embora. Então fomos primeiro para o Albert Einstein, que era o hospital que estava previsto o nascimento da Larissa. Chegamos lá no Einstein, a médica constatou que tinha rompido a bolsa e falou, olha, só que nós estamos com um problema, a maternidade está lotada, virou a lua e lotou a maternidade. Eu nem sabia que existia essa relação de virar a lua, né, com enchimento de maternidade. Eu sei que quando vira a lua o pessoal corta cabelo, mas maternidade eu não sabia. Então, como a gente estava previsto para nascer ali, e a médica não garantia que ia poder ter uma vaga ali para minha esposa, nós ligamos para a nossa médica, para a doutora Ângela, ela falou, vai lá para o Santa Catarina, que era um outro hospital, com maternidade na época, né? Falou, vai para lá, que lá a gente tem vaga e a gente faz o parto lá. E aí a gente chegou 5h da manhã no Santa Catarina, às 5h30 da manhã, a Larissa nasceu de parto cesariana, mas infelizmente naquela época ainda alguns hospitais eram muito fechados em relação a isso. Eu não pude assistir o parto da Larissa, né? Eu fiquei do lado de fora, fiquei ali naquela angústia, naquela expectativa, até que a enfermeira veio dizendo que a Larissa tinha nascido. E isso é uma coisa interessante, Piscinato, porque eu e minha esposa, naquela época você também não tinha essa coisa do ultrassom, era muito ruim, nós não sabíamos o sexo. A gente imaginava que seria um menino. Você não sabia o sexo? Nós não sabíamos o sexo, né, da Larissa. A gente imaginou que... A gente tava, na nossa cabeça era um menino, que a gente ia ter um menino. E quando a enfermeira veio e disse que era a Larissa, né, e me mostrou do outro lado do vidro, que eu nem pude ver, né, estava do lado de cá, né? O primeiro contato foi do lado do vidro, né? E eu fiquei, assim...
assustado, né? Larissa, uma menina, né? Que legal. E você fica, não é claro, muito feliz, mas aquele choque. A gente achava que era um menino, tinha a coisa de achar que era um menino. Mas veja só, a gente está falando de 29, 30 anos, como as coisas mudaram, Sim. não é? Hoje você descobre, tem o chá revelação, tem essa coisa toda, não é? E naquela época não tinha então isso. Você descobriu, né, que você era pai de menina na hora que a Larissa saiu. A hora que a Larissa chegou ali no berçário, né? E eu do lado de cá do vidro, que eu descobri que era a Larissa. E o primeiro contato visual foi pelo vidro e depois, em algum momento você pôde, aí depois no quarto... Sim, aí já no quarto, aí minha esposa já depois foi pro quarto, a Larissa foi para lá e foi o primeiro contato de pegar aquela coisa ali, né? Né, você fica meio ansioso. E eu saí, né? Vi minha esposa, vi que estava tudo bem e fui buscar minha mãe. Fui buscar, não tinha avisado minha mãe Sim. que a gente estava indo para a maternidade, né? Era madrugada, eu não quis assustar, não quis deixar assustado, minha mãe ficou brava, mas você tinha que ter me ligado, tinha que ter passado para me pegar, eu queria ir junto, aquela coisa toda, mas no final deu tudo certo. E aí, pai de menina. Com 6 anos depois? Quando que vem o Murilo? Murilo veio 5 anos e meio depois, é uma diferença de 5 anos. Também planejado, também vamos ter o segundo filho. Sim, porque... Larissa já pedia? Geralmente não pede, né? É isso, né? Era pedido da Larissa, né? Porque por mim e pela Beth, pela minha esposa, assim, a gente já estava legal com a Larissa, mas a Larissa pedia, eu quero um irmão, quero uma irmãzinha, e a gente atendeu o desejo, o pedido da Larissa. Mas a Larissa... nosso trabalho, Piscinato, na época eu como repórter, ainda era repórter, a gente tem uma rotina muito maluca, né? A Larissa nasceu em março e eu fui para os Estados Unidos para a cobertura da minha primeira Copa em maio. Eu fui... Março, maio? Março, maio. Meu filho Léo, agora a Copa do Catar, você estava falando, só vou lembrar, meu filho nasceu em outubro, 23 de outubro, e a Copa começou no meio de novembro, né? Eu fui para lá e não tinha nenhum mês. Não tinha nenhum mês, né? Ele é bom, hein? Eu nasci em 22 de outubro, hein? Ele é 23 de outubro. Tá pertinho ali. E aí você foi para a Copa de 94? Eu fui para a Copa de 94, minha primeira Copa, né, pela Rádio Bandeirantes, e ela tinha 2 meses. Né? Eu fui bem antes, eu fui com o Sidney, que era o responsável técnico da rádio na época, para a gente montar o estúdio no centro de imprensa em Dallas. Né? Então a gente foi bem antes, a Copa ia começar em julho, foi praticamente 1 mês antes. E aí chegou no meio da Copa lá, de 94, eu liguei para minha esposa, que na época não tinha, o celular estava começando, né? Era só telefone fixo ou carta. E eu liguei para minha esposa, falei, manda uma foto da Larissa, que eu já não lembro mais a fisionomia dela, não é? Eu não tinha chamada de vídeo. Porque eu ia falar isso agora. Eu fiquei muito mal na Copa do Catar, mas eu via meu filho todos os dias, né? Assim, eu até evitei um dia ou outro, porque às vezes dava uma tristeza tão grande que eu não queria ver, eu sabia... Então, assim, imagina você não ter como ver, né? Sim. E a foto demorava para chegar, você pediu uma foto? Demorou uma semana para chegar a foto no hotel, né? No hotel que eu estava em Dallas. E era demais, era angustiante, assim. Eu realmente não lembrava mais a fisionomia da minha filha. Porque eu a vi 2 meses, né? Depois, estava lá já há mais de 1 mês... desesperado ali para querer. E muda muito, né? Num período de 2 meses, a criança tá mudando completamente. Muda muito. E aí um dia chegou lá no hotel em Dallas a correspondência da minha esposa com a foto da Larissa, e aí eu deixei lá pendurada no quarto, foi muito legal. Mas a Larissa, eu infelizmente acompanhei menos o crescimento dela, porque eram muitas viagens. Minha esposa de jornalista é isso, né? Muitas vezes é mãe e é pai também. Sim. Então, cumpre vários papéis. E minha esposa sempre foi muito disso, né? Muito parceira, está muito sempre presente com os filhos, está sempre muito ali próxima, coisa que eu muitas vezes não consegui e não consigo até hoje, né? Por conta do trabalho. Por causa do trabalho, os nossos horários super apertados, né? Isso para a gente é difícil. A nossa rotina não é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eles, falando na Larissa, ele em algum momento verbalizava, do tipo, porque não foi só a Copa do Mundo de 94, era a Copa do Mundo, depois, sei lá, tinha uma Eurocopa, tinha um campeonato de alguma coisa, tinha uma Olimpíada.
Viagens era o que não falta na vida de um jornalista esportivo. Sim. Chegou ao ponto de verbalizar, porque aí deve doer mais ainda, né? Tipo, papai não vai. Não, a Larissa nunca foi assim de cobrar, de pai, você não vai. Ela não. Minha esposa trabalhou sempre muito bem isso com eles, né? De explicar, e aí eu também, sempre falando, conversando, explicando como era, o que estava acontecendo. Então, eu acho que nesse ponto eles ficaram bem cobertos, né? Ficaram bem amparados. Mas eu imagino que deve ser duro para os pais ausentes, né, ter que explicar isso, mostrar para os filhos que o trabalho também faz parte ali da vida. Né? Vamos lá, aí vem Murilo, qual a data do Murilo? Murilo é 13 de setembro de 1999. 13 de setembro de 99, um dia depois do aniversário da minha esposa. Ah, é? A minha esposa é 12 de setembro. Ele nasceu perto da mãe e perto do pai também, né? Setembro, outubro tá ali próximo. A diferença é pequena. E aí também, mesma loucura, aí já com uma pequena, também lembra do dia do nascimento? Eu lembro. Soube antes, aí já tinha, o ultrassom já estava funcionando. Sim, aí já dava. Aí você já descobriu que era menino antes. Isso, aí a gente já sabia que era um menino. Pelo ultrassom, né? Pelo ultrassom, Aí a médica, a obstetra, a doutora Ângela, já falou, é um menino, porque ela já conseguiu. Aí não teve a dúvida na hora do parto. Não, ela já conseguiu, a gente já sabia que era o Murilo, né? Aí a gente já escolheu o nome antes, com bastante antecedência. Larissa foi você que escolheu ou foi a esposa? Fomos nós, né? Foi sempre em conjunto. Conjunto. Murilo também, não foi a Larissa que escolheu também. Não. Fomos nós ali, a reunião familiar para decidir o nome, né? E aí, quando o Murilo nasceu, eu já tinha deixado a reportagem. Eu já estava ancorando os programas da Rádio Bandeirantes, então a minha rotina já não era de viagens, não era aquela loucura de estar fora por muito tempo. Então o Murilo nasceu à noite, às 10 para as 10 do meio da semana, né? E o Murilo nasceu no Albert Einstein. A lua não tinha virado. Não tinha virado, eu acho que não. A lua estava em dia ainda, então o Murilo nasceu no Albert Einstein e foi tudo tranquilo, né? Foi um espetáculo, foi a segunda cesárea da minha esposa, né? Mais uma cesárea. E foi tudo tranquilo, foi tudo ótimo. Pude acompanhar o parto? Pude acompanhar o parto, pude estar na sala, não é? Aí já era permitido, já tinha uma liberação ali. Eu acho que essa coisa de não poder acompanhar o parto, que alguns hospitais tinham antigamente, é uma coisa bem desumana, não é? Porque, claro que esse é o momento da mulher. Mas é da família, né? Mas você tirar do pai esse momento, eu acho que é uma coisa cruel, muito... Né? É cruel. Eu acho que é uma crueldade. O pai precisa participar desse momento, né? Faz parte e é necessário isso. E assim, eu falo assim, não questão de aproveitar, mas tudo que é a primeira vez a gente fica meio atordoado, né? O Pedro, quando ele nasceu, o Pedro tem 10 anos, eu lembro tal, mas foi uma viagem, então eu me sinto mais passageiro, sabe? A do Pedro parece que eu era um passageiro, algo que estava acontecendo. A do Léo agora não. Então eu já fui, isso na sala, eu já curti muito mais o momento. Eu falo que o segundo às vezes tem esse benefício, né? O que o primeiro estreia tudo, é tudo uma novidade. Sim. O segundo você acaba fazendo melhor, assim, curtindo mais, né? Exatamente. Aproveitando os mínimos detalhes, como você também exatamente. Fez. Assim, você vai corrigindo, né? Ajustando os erros, né? As falhas do primeiro. E comigo foi assim também, mas mesmo não tendo mais a loucura da reportagem, das viagens, mas a nossa rotina de trabalho, ela é insana, não é, Piscinato? Eu trabalho de domingo a sexta, pelo menos, não é? Isso quando eu não trabalho sábado e domingo também. Então, os horários, eu tenho muitas vezes de trabalhar de madrugada, então muitas coisas você acaba passando, acaba perdendo, porque não é uma rotina tradicional, normal de trabalho como de muitas outras pessoas. Aniversários, né? Como você falou de Copa do Mundo, deve ter perdido um outro aniversário. Eu tenho uma história do primeiro aniversário da Larissa, né? Que eu até esses dias, há pouco tempo eu contei no ar e muita gente não acreditou, né? Eu tinha um chefe, o Sérgio Cunha, um beijo, Sérgio. Sérgio é um grande... uma figura que eu amo, né? Foi um grande chefe, foi quem me levou para a Rádio Bandeirantes, mas ele tem um jeito peculiar de administrar, né? Cada um tem o seu jeito de administrar, e ele tem um jeito peculiar dele de administrar, e eu fui aprendendo no dia a dia, no convívio com ele. Então eu cheguei no final de 93, na Bandeirantes, a Larissa nasceu em março de 94, em março de 95, quando ela ia completar 1 ano de idade, festa, claro, aquela coisa de festa de 1 ano, né? Isso é tradicional. Sim. Eu cheguei uns 2 meses, 1 mês antes ali para o Sérgio Cunha, falei, Sérgio, olha, mês que vem a Larissa vai fazer 1 ano, e a gente está organizando uma festinha lá no domingo, com a família,
ali, o pessoal mais próximo, e eu queria ver se é possível aí, você me dá uma folga nesse dia, né, dia 12 de março, domingo. Aí ele tinha lá, o Sérgio tinha na gaveta todas as escalas de trabalho já de 2, 3 meses. Aí ele, pois não, Capriotti, puxou assim, ó, abriu a gaveta, puxou as escalas, 12 de março, olhou, viu ali, jogo XYZ, Capriotti tá fora. Aí foi mais para frente, abriu, tinha um jogo da seleção brasileira, um amistoso na Espanha. Brasil e não me lembro contra, acho que não era Espanha, Brasil, alguém lá, em Barcelona o jogo. Puxou a escala, Capriotti fora, o jogo do Brasil na Espanha. Falei, mas como assim, Sérgio? O que está acontecendo? Não, você pediu para sair no dia 12 de março, estou te tirando, porque eu vou ter que colocar alguém no seu lugar no dia 12. Então, quem vai fazer o do seu lugar aqui no dia 12 vai fazer o amistoso da seleção na Espanha, em Barcelona. Falei, não, Sérgio, peraí, mas não é... Não, aqui é assim, é desse jeito. Pediu para sair, sai. Depois, para entrar, é difícil. Então, claro, né, que eu fui comemorar o aniversário da Larissa, mas perdi o amistoso da seleção brasileira na Espanha. Aí, Larissa, ela deve conhecer muito bem essa história. Sabe, ela conhece. Mais uma demonstração de amor. São várias demonstrações. Isso também é uma demonstração de amor. Claro. Acho que passa muito pelo que você falou. A família é em primeiro lugar. Sim. É lógico, né? Quando é uma Copa do Mundo, algum evento que aí é o seu trabalho realmente. Mas, vai perder um jogo da seleção brasileira? Claro, sem dúvida. Da filha. Não tem. Aí não tem negociação. Aí mostra o quanto ela tá na frente, né? Larissa, isso aí, sempre. Ô, Capri, e assim, agora vou fazer uma pergunta porque eu não sei de verdade. É diferente ser pai de menino e ser pai de menina? Eu tenho 2 meninos. Sim, tem as suas particularidades, né? Eu me dou muito bem com a minha filha, a gente se dá muito bem, temos uma ótima relação, assim como o meu filho também, nossas relações são espetaculares. Mas é óbvio que eu me sinto mais incomodado muitas vezes de tratar de alguns temas com ela do que com o Murilo, é natural isso, né? É uma coisa absolutamente natural, especialmente... para alguém que eu sou de uma geração ainda anterior, que as relações eram mais, as conversas eram mais difíceis, né? Eu sempre tento minimizar um pouquinho disso, mas ainda trago um pouco dessa dificuldade de abordar alguns temas, alguns assuntos, mas quando é necessário, sim, sem dúvida nenhuma. Então, essas abordagens, elas são um pouquinho diferentes, né? Do homem e da mulher. E a criança, principalmente quando eles são crianças ali, assim, com o pai, é diferente, assim, todo mundo fala que a menina é mais próxima do pai, né? Naquela fase ali, 8, 10 anos, que é uma coisa, tipo, é o sexo contrário, né? Como eu vejo muito a relação do menino com a mãe, é isso mesmo, assim? Você... Olha, eu não vejo muito isso, Piscinato, acho que por causa da minha esposa ser mais presente no dia a dia dos filhos, né? Então eles são muito ligados a ela, estão sempre muito próximos a ela também. Mas eu acho que ali há um equilíbrio. Tanto a minha filha quanto o meu filho, a gente tem uma relação ali bem parecida. Com a minha esposa, comigo. Eu sei que há em algumas famílias a menina muitas vezes se aproxima mais do pai, não é? Mas acho que em casa a gente tem um equilíbrio nessa divisão aí, nessa relação. Capri, eu falo assim que o filho é o coração batendo fora do peito, né? É um negócio, nasce uma força, quando eles nascem parece que você é mais forte, e ao mesmo tempo nasce uma fraqueza, porque para algumas coisas você se vê tão completamente vulnerável. Em algum momento da vida, esses caras, a Larissa ou o Murilo, tiraram o chão, assim, às vezes eu falo assim, quebrou uma perna, teve aquela coisa que realmente a gente conhece o desespero de perto, que você fala assim, meu Deus do céu. Meus filhos são muito tranquilos, sabe? Não te pregaram nada. Nunca me trouxeram nenhum tipo de problemas. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos filhos que eu tenho, que são espetaculares. O que eu sou muito encanado assim, não é? Isso é uma coisa que me encana muito. Eu, por exemplo, não consigo dormir enquanto eles não chegam em casa, né? Minha filha já passou dessa fase, minha filha já está quase casando, né? Ano que vem ela casa, mas o Murilo ainda está na fase de ir para festa, né? De chegar mais tarde em casa. Então, eu sou um cara muito preocupado com isso. Eu não durmo enquanto não ouço a porta fechar lá, né? Então, normalmente eles saem no fim de semana, né? Ou é de sexta para sábado, é de sábado para domingo. Então eu vou monitorando ali, mando mensagem, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Divide a viagem do Uber aí, vai compartilhando, avisa quando chegou, né? Porque às vezes 3 da manhã eu desmaio também, não tem jeito, mas põe no grupo aí que chegou, né? Mas quando eles eram menores, será aquele cara que talvez ia buscar, sei lá, 15, 16, aquele cara que... Sim, ia buscar nas festas, estava sempre ali, né? Minha filha principalmente, né? Meu filho, homem, você já solta um pouquinho mais, mas a minha filha eu sempre estava lá,
acordava 3, 4 horas da manhã para ir buscar em festa, aniversário, né? E por falar filha, a gente solta um pouco mais, você tá dizendo aí que ela tá quase casando, então ela vai deixar o ninho. Ah, vai. O ano que vem ela vai embora, vai embora. E o papai Capriotti tá preparado? Ah, é difícil isso, viu, Piscinato? Você sabe que eu não entendi a minha mãe, né? Quando eu casei, minha mãe lá desesperada, família italiana é um problema, né? Porque é sempre todo mundo perto, né? Sim. Almoço de domingo, todo mundo em casa, né? Não entendia muito minha mãe, mas agora eu entendo como é que é. É só assim pra gente entender os pais mesmo, né? E eu já, né, ela comprou um apartamento perto de casa, né? Bom. Então eu já falei, ó, já tá perto, já tá melhor, né? Não vai para longe. Mas agora, por exemplo, ela tá viajando, ela tá trabalhando fora, né? Então você fica uma saudade danada, né? Você fica ali numa baita saudade. Mas você sabe que ela vai voltar para casa. Ela vai voltar, alguns meses que ela tá fora, né? Mas a gente conversa todo dia, toda hora, né? Mas casamento é outra coisa, né? Você sabe que vai viver a vida dela. Então eu sei que não é fácil. Nós somos muito ligados, muito apegados, a gente está sempre juntos, nós almoçamos todos os domingos juntos, e durante a semana, quando dá também, na medida do possível, nós estamos sempre juntos. Então nós somos muito ligados, muito apegados. Vai ser difícil. Minha esposa já está num martírio lá em casa, né? Minha esposa já está sofrendo antecipadamente. 2024 estão fortes emoções na casa de fortes emoções. Ela já está sofrendo antecipadamente. Mas fica tranquila, calma que vai dar tudo certo, né? Mas é isso, né? A gente vai aprendendo também a se desapegar, não é? Sim. A gente criou o vínculo e a gente tem que ir aprendendo. Eu já vou trabalhando a minha cabeça para ir se desapegando. Esperando o neto, né? E agora o próximo passo é neto. Agora é vô de quem, né? Logo a gente vai colocar. Agora é vô de quem, né? Sem pressão, mas já que vai sair de casa, então logo ocupe esse espaço com alguém lá para fazer bagunça. É isso aí. Capri, e como é que é? Pô, acho que é o primeiro pai de quem que eu tenho aqui, com filhos já adultos, né? A Larissa é perto dos 30 anos. Como é que é olhar para os seus filhos hoje? Você vê eles parecidos com você em algumas coisas? Qualquer coisa, por exemplo, vou te perguntar uma coisa que eu sei que você gosta de correr, é uma prática que você tem para a vida, que eu admiro, inclusive, tento. Seus filhos gostam de correr? Seus filhos gostam de futebol como você gosta? Seus filhos têm um jeito parecido com o seu? Lógico que tem a parte da mãe também, né? Eu tive que levar todo mundo em casa para o esporte, né, Piscinato? Tive que levar porque... Primeiro porque faz bem, né? Claro, isso é o ponto principal, né? Eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre pratiquei muito esporte, né? Desde criança. E quando eu voltei a praticar, depois que você entra na faculdade, eu parei, né? Na época eu jogava vôlei, parei com tudo para estudar e depois entrar no mercado de trabalho. Eu voltei para o esporte, para a corrida, já com os dois nascidos, né? Já com os dois nascidos, eu corro há quase 25 anos, né? Então eles já tinham nascido. E primeiro foi minha esposa, porque eu saía sábado 5h30, 6 horas da manhã para casa para ir para a USP correr, ela não entendia o que é isso. Onde você está indo? Onde você está indo, né? Não entendia. Então eu tive que levá-la para ela entender o que era a coisa. E depois os dois foram chegando naturalmente também, a Larissa e o Murilo, porque em casa eu e minha esposa a gente falava de corrida boa parte do tempo, e eles foram chegando também. A Larissa hoje corre, o Murilo também corre, então as nossas conversas hoje giram bastante em torno de corrida em casa. Eles não são muito do futebol, eles gostam, acompanham, né? O Murilo acompanha também, nós já fomos para estádio bastante juntos, a Larissa da mesma maneira, mas não são apaixonados, fissurados, não sei se é um pouquinho de trauma, né? De ver o pai, né? Como é que é o pai, né? Com essa loucura do pai. Minha filha, por exemplo, né? Isso é uma coisa interessante, minha filha é jornalista também. Eu ia chegar aí, onde é a profissão, se eles deram... Então, minha filha é jornalista, ela entrou na faculdade querendo trabalhar em televisão. Eu nunca falei para os meus filhos, olha, não faça isso. A gente orienta, não é? Procura dar um encaminhamento, né? Eu não queria que ela fosse fazer jornalismo, mas eu falei, não vai fazer. Falei, eu quero trabalhar em televisão, pai. Tá bom, já ela me vê trabalhar em televisão, deve ter né? Deve gostar disso, né? Natural. E ela entrou na faculdade para trabalhar em televisão. E aí, no segundo ano, ela trancou a faculdade para ir fazer um curso no exterior, para estudar inglês nos Estados Unidos, para aprimorar o inglês. E ela, quando saiu daqui, ela falou, pai,
eu tô indo, mas ela ia ficar 1 ano, né? Quando eu voltar, acho que já vou precisar de um estágio, então queria ver se a gente consegue aí um encaminhamento para um estágio. Falar, vai lá, fica tranquila, que na volta a gente pensa nisso. E aí, no meio desse projeto dela, ela me liga um dia e fala, pai, eu não quero mais trabalhar em televisão. Como assim você não quer mais trabalhar em televisão? O que você vai fazer? Fala, pai, é que aqui alguns finais de semana eu tenho trabalhado aqui nos Estados Unidos e eu não estou curtindo muito esse negócio de trabalhar fim de semana, não. Eu quero trabalhar de segunda a sexta. Eu falei, bom, você tem razão. Então é bom que você descobriu isso agora, não é? Isso é muito bom. Você está percebendo que não quer trabalhar final de semana. Mas o que você vai fazer? Eu vou trabalhar com comunicação corporativa. Eu falei, ótimo, muito bom. Então, perfeito. Então ela voltou dos Estados Unidos e foi procurar estágio na área da comunicação corporativa, que é a área que ela atua até hoje, né? Que ela trabalha até hoje. Mas, de certa forma, deve ser um baita orgulho, porque ela é jornalista, assim como você. Então, assim, sim, é impossível a gente não achar que ela se inspirou no pai, né? Sim, pelo menos ela diz isso sempre, né? É a sua inspiração dela, né? Isso me deixa, claro, muito orgulhoso, né? Me deixa cheio de orgulho. E aí ela tem uma carreira dela hoje muito consolidada, eu fico muito feliz porque ela construiu também uma carreira, está construindo uma carreira muito bacana, não é? Ligada também ao jornalismo, mas uma outra área. Achou o nicho dela. Achou o nicho. Fazendo a história. Trabalha de segunda a sexta como ela queria, né? Sim. Mas às vezes eu falo para ela, às vezes eu vejo ela num sábado, num domingo, respondendo uns e-mails, ela fala, aí, você não queria trabalhar sábado e domingo, né? Olha aí o que está acontecendo. E o Murilão já está encaminhado também? O Murilo é administrador, né? Ele fez administração de empresas, ele trabalha com marketing, ele é da área do marketing, então ele curte mais essa área, e trabalha com marketing esportivo, então está na área do esporte. Ele veio para a área do esporte, ela para o jornalismo corporativo, mas ele no esporte. Ele no esporte, no marketing esportivo, está também encaminhado, trabalha hoje numa empresa que representa várias marcas esportivas aqui no Brasil, né? Então, ele é um cara mais descolado, o Murilo é um cara mais assim, eu até brinco que às vezes acho que ele tinha que ser jornalista, ele é um cara mais das artes, assim, ele gosta mais de cultura, dessa coisa toda, mas se dá bem no marketing também, então já está encaminhado, mais um que está encaminhado. Capri, o que é mais difícil? Os filhos quando são bebês, crianças, jovens adolescentes, adultos, o que é mais difícil, o que é mais legal, ou cada um tem o seu momento? Cada um tem o seu momento, acho que a gente tem que aproveitar todos esses momentos. Passa depressa, hoje passa muito depressa, e hoje olhando para trás, assim, eu acho que, claro, acho que todo pai faz os seus meia-culpas, né? Tem ali as suas, puxa, eu podia ter feito ali assim, podia ter feito assado. Acho que hoje, acho que eu fiquei pegando muito, aprendendo essa coisa de ficar preocupado em onde está, com o horário, com quem sai, onde sai, né? Acho que eu podia ter relaxado um pouquinho mais com isso, com eles, né? Porque eles nunca me deram trabalho com essas coisas, né? Então acho que fiquei encanado e pegava muito no pé desnecessariamente. Mas acho que é coisa de pai, coisa de mãe, né? Minha esposa, ela me repassou muito essa coisa de ficar do controle deles. Aí, eu não vou ficar controlando, porque ela dorme bastante. É o good cop, bad cop, né? O policial bom e o policial ruim. Aí, um alisa e o outro... Exatamente, é isso aí. Então, você cuida desse negócio deles chegarem em casa, que essa coisa... Em casa você é o mais duro, então, assim. Não é mais duro, mas assim, talvez para algumas coisas você é o que corrige mais. Acho que sim. Acho que minha esposa mais relaxada, e eu procuro, assim, tentar entender o que está acontecendo ali e botar a coisa no trilho ali, né? Mas eles nunca me deram esse trabalho, né? De ter que chamar atenção, de ter que perder noite de sono com esse tipo de coisa. Não, eles são filhos que me dão tranquilidade em relação a isso, mas acho que eu mesmo fiquei muito encanado num determinado momento ali da adolescência deles, né? Cobrando algo que não era preciso ser cobrado. Porque no final das contas, acho que o grande espelho primeiro, o meio, né? Onde vive, e os pais, a principal ramificação, né? Assim, eles vão seguir muito... Eles são esponjas, né? Não tem como, eles vão seguir o que os pais são. Exato. Capri, você estava falando aí, né? De italiano e tudo mais, o jeito que o italiano e também falou em algum momento da geração, né? Que você é um pai já, uma geração um pouco mais dura em alguns momentos, né? Aquele cara mais durão. Como é que é na sua casa com aquelas 3 palavrinhas, assim, do eu te amo? Assim, seus filhos falam, você fala... Mas, porque eu acho assim, não precisa falar, não é uma regra. Eu acho que o eu te amo, ele tá num gesto, ele tá num abraço, ele tá num acolhimento quando o filho precisa ou quando o pai precisa.
Mas como é que é a sua relação com isso aí? Eu adoro abraçar meus filhos e falar que eu amo os meus filhos. Eu adoro, né? Acho que é um momento especial ali. E então eu tô sempre abraçando, tô sempre beijando. Não é porque cresceu, não, não, é que... Não. Eu tô toda hora lá abraçando, beijando, faço questão de falar para eles que eu os amo, né? E que acho que isso é importante. Você acha que faz diferença? Isso que eu ia perguntar, porque a gente está falando para outros pais. Para mim é importante. Eu não sei. Eu acho que não foi. Eu não tive muito isso com meu pai, né? Não tive isso muito com ele. E talvez eu hoje passe um pouco para os meus filhos aquilo que eu devesse ter feito mais com o meu pai, né? Eu perdi meu pai ano passado, foi muito duro para mim a perda do meu pai. Eu sempre fui muito ligado a ele, mas meu pai era assim, era um cara mais distante, apesar de ser isso, né? A gente herda dos pais o que nós somos, né? Sim. Então essa coisa de ter os filhos sempre perto é uma coisa dos meus pais, que a gente estava sempre junto também, com família, com Sim. os meus pais, mas meu pai não era muito de se aproximar, muito de outra geração, abraçar, né? Como a gente tá outra geração, exatamente. Então talvez eu transfira isso um pouquinho hoje para os meus filhos. Eu gosto mais de abraçar, de beijar, de eu te amo, cuidado aí, presta atenção onde você vai, né? Cuidado onde você vai andar, sempre dando aquele alerta, mas eu estou sempre presente, eu gosto muito de ter esse contato físico com eles, que é importante. Legal. Em determinado momento desse podcast, a gente vira para o outro lado, né? A gente não vai deixar de falar do Murilo e da Larissa, mas como o assunto é paternidade, e aí eu, com todo o respeito do mundo, e o quanto você quiser, e se quiser falar, eu sei o quanto deve ser duro, mas aí em determinado momento a gente pergunta, filho de quem você é, né? Quem é o seu pai? Isso ainda para mim é difícil, sabe, Bruno? Porque eu perdi meu pai, tá fazendo 1 ano, né? E meu pai eu sempre fui muito ligado ao meu pai, aos meus pais, a minha mãe também. Sim. Antes de vir para cá, antes de vir para cá, a minha mãe foi em casa me ver. Ela falou que tava com saudade de mim. Fazia um tempo que eu não ia para casa, faz um tempo que eu não passo na casa da minha. Ela mora perto de casa, né? Mas a nossa loucura aqui não dá. Então ela foi até em casa me ver. Eu tô com saudade de você, vim aqui te dar um beijo, né? Então eu sou muito ligado à família, sou muito ligado aos meus pais, era muito ligado ao meu pai sempre esteve muito presente na minha vida. Eu costumo dizer que se eu tô aqui hoje e tenho, né, o que eu alcancei hoje é graças ao meu pai. Meu pai acordava de madrugada comigo e ia para Sorocaba me levar para trabalhar na Rádio Cacique, lá em Sorocaba. Não acredito, você também tem ligação. Eu me formei em Sorocaba, morei em Sorocaba, você também trabalhou lá? Eu trabalhei na Rádio Cacique. Que demais, né? Que legal. Em 1986, Nossa, que legal. Eu trabalhei na Rádio Cacique. Né? Minha primeira rádio foi a Rádio Difusor Oeste aqui em Osasco, e depois eu fui trabalhar na Rádio Cacique em Sorocaba. Meu pai ia comigo, porque em outros horários eu pegava o ônibus, o Cometa, aqui na Sim. Castelo Branco, e ia para Sorocaba. Mas domingo, eu abria a rádio às 6 horas da manhã, não tinha ônibus esse horário, domingo, 4 da manhã. Então meu pai pegava o carro, ia comigo até Sorocaba, esperava eu terminar de trabalhar, voltava comigo. Meu pai sempre foi um cara muito presente, muito família, então qualquer problema que eu, as minhas irmãs tivéssemos, ele estava sempre ali pronto para ajudar. Então a morte do meu pai foi assim bem doída, foi bem difícil para mim. Ainda hoje é difícil para eu lidar, já faz 1 ano, mas todo dia eu tenho aquela lembrança dele. Eu não consigo entrar no quarto dele, na casa deles, né, da minha mãe. Ainda tem muita lembrança ali, que era o meu quarto quando eu era solteiro, né? Depois ele transformou num escritório e que virou uma espécie de santuário do Corinthians, que ele era um corintiano fanático, então Sim. ele tinha tudo do Corinthians ali naquele escritório. Então, para mim, é difícil entrar. Mas eu sou filho do seu Milton, né, que é o cara que me ensinou a tudo, né, da dona Carmen, que me deram o caminho, né, que me mostraram qual caminho seguir. Eu acho que eu segui, né, as orientações, acho que eu consigo passar um pouquinho daquilo que eles me deram como exemplo. E são grandes exemplos de vida para mim. Você falou aí do seu pai, e fique à vontade, tá? Se você não quiser falar, a gente muda de assunto. Você se vê parecido com ele? Você falou da questão do eu te amo, mas em personalidade, você se vê parecido com o seu Milton? Em algumas coisas, sim, Piscinato. Em algumas coisas eu acho que eu sou meio parecido com ele, assim. Eu tenho alguns momentos, assim, meio de rabugento, que ele era um pouquinho rabugento, às vezes, mas um coração gigante, né? Meu pai tinha um coração enorme, gigantesco, assim, ajudava todo mundo, todas as pessoas, né?
independentemente do que fosse, ele estava sempre pronto para ajudar. As pessoas batiam na porta da casa dele para pedir ajuda e ele ajudava. Tinha um coração gigante. Mas às vezes tinha uns momentos ali meio de rabugento, né? E acho que às vezes eu me pego um pouquinho nisso. Mas eu tento, né? É o que eu falo sempre para minha esposa. Eu tento mudar. Eu vejo que uma coisa não é legal, eu tento melhorar, tento mudar, não repetir. A evolução, né? Exatamente. Como seus filhos vão querer evoluir. Isso, não repetir aquilo que eu enxergava que meu pai pudesse melhorar, não é? E às vezes não é fácil, às vezes é difícil, mas eu tento. Eu vejo que em alguns momentos eu estou sendo chato, estou sendo rabugento, falo, opa, deixa eu tentar melhorar um pouquinho aqui, parar com isso. E essa coisa que eu te falei, né, de meu pai... apesar de amar os filhos, mas ele não tinha muito essa coisa do contato, né, de abraçar, e eu tento fazer um pouquinho diferente disso também com os meus filhos, né, para poder passar um pouco... Mas apesar do não contar, assim, do contato menor do que você tem com seus filos, o tempo todo se sentindo amado. Ah, sim, claro, certamente, não, muito, né. Existem outras formas de demonstrar amor. Claro, não, é o que eu falo do meu pai não... você não precisa abraçar e beijar para demonstrar que você ama. Sim. Os gestos, né, as ações, elas falam muito mais, né? Então, as ações, os gestos do meu pai, da minha mãe, não é? São muito... Mãe, sair de casa para ir lá dar um beijo no filho porque tá com saudade, sim, né? Sim. Minha mãe tá com quase 80 anos de idade, né? Eu já sou quase avô, mas ela tem essa necessidade ainda, né? E eu tenho também, né? Isso é natural, né, dos pais. E apesar do meu pai não ter essa coisa do contato físico, mas nos gestos, né, tudo que ele fez em vida por nós é muito relevante, muito significativo. Então isso marca, né, isso deixa marcas na gente que não dá para pagar. Por isso que eu sinto essa ausência dele aqui até hoje, né? Nos últimos anos, meu pai sofreu com Alzheimer, e isso é muito duro, né? Porque você vai perdendo a memória, você vai perdendo muito. A gente sempre conversamos, fala muito sobre futebol, né? Estava sempre conversando. E ultimamente já não era mais possível a gente ter as nossas conversas disso tudo. Isso é uma marca bem dura, bem difícil, né? Falam que a gente tem que se preparar, que é o ciclo da vida, né? Mas acho que não tem preparação para isso. Não. Assim, por mais que você se prepare, né? Mas... Você sabe que, Piscinato, quando eu via meu pai assim, nos últimos anos, perdendo, né, a capacidade intelectual, né, cognitiva, eu ia tentando fazer esse processo, sabe, de vou tentar me preparar aqui, tentar me preparando para uma coisa que vai acontecer um dia. Mas isso não acontece, você não consegue se preparar para isso, porque a dor da perda, ela é infinitamente maior do que qualquer preparação que você possa fazer para tentar lidar da melhor maneira possível com uma perda, né? Então é um negócio devastador, mas é a vida, né? Não tem o que fazer. A gente estava falando e você demonstrou todo o orgulho que você tem dos filhos, né? Assim, falando que sua filha trabalha com comunicação nas empresas, né? Jornalista, o modelo no marketing. O quanto você sentiu o seu pai orgulhoso de você? Porque, assim, hoje em dia, né, trabalhar com comunicação, jornalismo, já é algo que tem disposição, mas se a gente pensar no final da década de 80, no início da década de 90, quando você vai para a televisão ainda no seu momento mágico, que, assim, as pessoas, nossa, aparece na televisão, é uma estrela. E trabalhar com esporte, quanto seu pai era orgulhoso do Ricardo Capriotti? Eu tenho a impressão que meu pai sempre foi muito orgulhoso, né? Ele tinha muito orgulho de me apresentar para os amigos e me levar nos eventos onde ele ia. Às vezes ele tinha algum evento importante, ele fazia questão que eu fosse com ele, tinha orgulho, né, que eu estivesse junto com ele. Tenho a impressão que meu pai teve muito orgulho assim da carreira que eu construí, do encaminhamento que ele me deu, né, na vida. Então eu acho que nesse sentido ele não o desapontei, né? Eu acho que ele foi um pai assim orgulhoso, assim como é minha mãe, né? Minha mãe até hoje também, da mesma maneira. Os pais são assim, né? Sim. É natural, né? A gente tem orgulho da Larissa e do Murilo, né? Pela carreira que estão construindo, você vai ter orgulho também. Então isso é natural, isso é uma coisa que está presente na nossa vida, na vida de todos os pais. Você falou aí de jogos, você foi com seus filhos, chegaram aí as 3 gerações? Já foi com o pai, com os filhos nos jogos ou não? Uma vez foi com o filho? Eu fui com o meu pai e com o meu filho.
Meu pai e meu filho, sim, com a Larissa não, mas no mesmo jogo. No mesmo jogo. Eu, meu pai e meu filho, nós fomos no estádio, fomos assistir isso deve futebol. Ser muito significativo, né, Capri? Assim, ir num estádio para você, num jogo de futebol, você trabalha com isso diariamente, mas as 3 gerações, né? Sim. É muito, foi bem marcante. Foi bem marcante, nós fomos um jogo do Corinthians, na Neoquímica Arena, meu pai era um corintiano fanático, né? Foi ele que me passou o amor pelo rádio, porque ele ouvia muito rádio, e amor pelo futebol, não é? Amor por toda essa atmosfera do futebol no Brasil. Então ele foi o responsável por isso. E nós fomos a um jogo na Neoquímica Arena, eu, ele e o Murilo, e um jogo em que ele e o Murilo foram e que eu não pude porque eu estava trabalhando, né? A final da Libertadores. Ele e o Murilo foram ao Pacaembu. Eu me lembro até hoje, né, de deixar os dois na porta do Pacaembu ali por volta das 5 da tarde e ir para o trabalho. Né? Ir para o trabalho, eu podia estar aqui, né? Em 2012, meu pai ainda não tinha a questão do Alzheimer presente, né? Então ele estava super lúcido, estava super bem. Então o Murilo tinha 13 anos de idade, também já compreendia todas as coisas. Eu estava muito afim de estar ali naquele jogo junto com eles. De certa forma estava, né? Não estava... Sim, né? De alguma maneira sim, mas foi ele, o meu pai e meu filho juntos ali. Meu pai e meu filho têm uma foto, foi um presente da minha esposa para o meu pai, um presente de Natal para ele, né? Uma foto, os dois com a camisa do Corinthians, um quadro, né? Que está até hoje lá no santuário corintiano dele, lá na casa dele, no escritório, que se virou uma espécie de santuário do Corinthians. Aquele que você não tem entrado ultimamente. Aquele que eu não tenho entrado, eu tenho ainda para ver as fotos do meu pai, eu tenho dificuldade, sabe? Chega uma foto, né? Ali, eu tenho uma dificuldade, mas vai melhorar. É um processo e só mostra o tamanho do amor, né? Por isso é um processo, por isso que não é fácil. E como é que é, a gente falar dessa coisa, eu vejo muito com a minha mãe, né? Mas eu queria te perguntar com relação ao seu pai, de ver o filho com o avô, né? Assim, porque de certa forma você é o responsável, você fez isso acontecer. Sim. E é uma imagem muito forte, né? Quando a gente vê, acho que desde pequeno, quando o avô tá brincando com o menino crescendo, engatinhando, correndo, depois até chegar aí a um jogo de futebol, acho que é quase que uma realização, né? Claro, meu pai sempre foi muito ligado aos netos, né? Então ele estava fazendo tudo que foi duro com os filhos foi mole com os netos. É isso, né? Papel de avô e avó, né? Avô e vó, é isso aí, né? Eu espero ser assim também, viu? Eu espero ser assim, espero ser um vô bem babão com os netos. Mas meu pai sempre, né, presente com os netos e ele estava sempre junto ali, fazia questão de ter e gostava de ver jogo do Corinthians com o Murilo, né? Tava sempre, porque meu sobrinho, o filho da minha irmã é santista, né? Para o Santos, então ele ia para o lado do Murilo, né? Para assistir jogo do Corinthians. Murilo se deu bem, ficou bem aí com o avô. Mas é uma realização, né? Poder ver que ver o meu pai e o meu filho juntos ali. Tanto que eles curtiram, aproveitaram, né, nos almoços, nos jogos em que eles foram, nas partidas em que assistiram pela televisão. Essa relação sempre foi muito legal e é bem gratificante, né? Ô, Capri, a gente não está aqui para, longe disso, da lição ou falar o que é certo, o que é errado. Nós somos pais em construção, independente do momento, né? Sempre. Mas mais na questão de contribuir e pela experiência própria e pelo que você já passou, o que você diria, assim, para quem quer ser pai e para quem às vezes está ali e está em dúvida, será que eu vou ser pai? Será que isso é para mim? Tem alguma fórmula? Ou o que você pode falar da sua experiência mesmo? Na minha experiência, o que eu posso dizer primeiro, acho que a gente precisa respeitar todas as opiniões, né? Quem não quer ser pai, quem tem essa convicção, eu acho absolutamente normal. É até importante que se você tem a convicção de não, que não mesmo, claro, né? Porque senão você não vai ser absolutamente normal. Acho que não é nenhum problema. É uma escolha de vida. Exato. Mas eu posso dizer que, para mim, ser pai é o centro das coisas, né? É o centro de tudo. É quando você forma a sua família, é quando você consegue enxergar que você vai ter uma sequência no universo, né? Que você vai poder deixar um legado ali para o planeta. Então, eu me enxergo muito dessa maneira, né? Poder deixar para os meus filhos algo que tem um valor, algo que eles possam enxergar em mim,
um valor e dar sequência para isso na vida, né? Que é o legado mesmo. Então, acho que isso é muito forte para uma pessoa, né? Se eu puder deixar como recado para uma pessoa que está pensando em ser pai, em construir uma família, na paternidade, é poder mostrar para a sua herança, para o seu filho, qual é o legado que você quer deixar para o mundo, para o planeta, né? Então, eu espero poder deixar um legado bom para os meus filhos. E quem está pensando nisso também, poder enxergar num futuro filho ou filha aquilo que quer deixar para o mundo, né? Passar para as próximas gerações aquilo que você enxerga de valor positivo para o planeta. Que demais. E assim, hoje na geração, no mundo, acho que é uma questão que vem há tempos, mas eu vejo muito latente. Isso hoje eu não vou ter, é difícil ter filho, porque eu não tenho condições, é por causa da escola, a questão monetária, ela acaba entrando muito nisso, e eu acho que também a gente não pode ser leviano a ponto de dizer que, não, isso não importa, então vamos fazer filhos à vontade, porque de fato importa, então você tem que ter o mínimo ali, né, para a criança sobreviver e você dar caminhos para que ela possa se desenvolver. Mas o que você diria para essas pessoas que ficam muito assim, mas eu não tenho escola particular, eu não sei o quê, O filho é mais do que o dinheiro, né, Capri? Assim, pelo menos eu tenho a impressão de que não é isso que os filhos precisam, né? Claro. Sempre vai ter um jeito, né, Piscinato? Sempre vai surgir um jeito ali. Eu muitas vezes, né, ficava em dúvida em alguma questão, ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora aqui na educação ou, né, no encaminhamento? Mas graças a Deus, olha, Deus sempre foi muito presente na minha vida nessa questão da educação dos meus filhos também, que para poder dar a mim e a minha esposa os melhores encaminhamentos. Porque, claro, dinheiro não é tudo, mas hoje você tem uma questão importante, não é? Um filho tem custos, né? Então as pessoas, claro que precisam fazer conta antes de colocar um filho no mundo, mas não é só o dinheiro. O dinheiro você resolve, você vai em busca, você vai trabalhar, você vai resolver essas questões. Mais importante do que o dinheiro, claro, isso é óbvio e fundamental, é o amor, é aquilo que você passa para os seus filhos no dia a dia. Então, dinheiro é importante, você precisa comprar fralda e gasta muito com fralda mesmo, precisa comprar leite, muitas vezes gasta muito com leite. Se você puder colocar numa escola um pouco melhor, que vai pagar, ótimo, vai precisar de dinheiro, mas se não tiver o dinheiro, o importante é ter o amor, o importante é você colocar o seu filho no bom caminho, se você puder dar a ele uma boa sustentação ali, ética, moral, para que ele possa depois se lembrar de você com todo carinho, não só como um pai que abastece com dinheiro, né? Que coloca ali no caixa, no bolso dele, dinheiro, quantia financeira. O mais importante é que o seu filho lembre de você como uma figura paterna de verdade, e não como um abastecedor, né? Alguém que banca, coloca dinheiro ali só como um cofre. Isso é o mais importante. Então, dinheiro, claro, é importante para você ter um filho, mas está muito longe de ser o fundamental, né? Voltando nos dois, quem te acessa mais fácil de formas diferentes, assim, né? Na Larissa e no Murilo, são irmãos, são muito parecidos, porque às vezes acontece, né? Dos irmãos serem muito parecidos e agir, falar assim, nossos dois são cúmplices até nisso, ou eles te acessam de forma diferente, sabem te levar de forma diferente? Eles me conduzem bem. Tem ali, um momento que vira, porque até certo ponto é você que conduz, né? Aí tem um momento que eles começam a conduzir os pais, né? Assim, aquela coisa, quando vem, não é com uma conversa diferente, quando se chega muito perto, né? Tá pedindo alguma coisa, que vai pedir alguma coisa, né? Mas não, eles não têm nenhum problema de relacionamento assim, o trato é muito fácil com eles, sabe, Piscinato? A gente tem um relacionamento muito legal, assim, não tenho nenhuma dificuldade. O Murilo, às vezes, como ele sabe dessa minha questão aí de que eu não durmo enquanto eles não chegam, ele fala, pai, amanhã eu tenho uma festa, amanhã eu vou sair para jantar aí com os amigos e tal. Então, ele já vem, um dia antes, já vem pedindo, já vem avisando. Pai, amanhã eu vou sair, amanhã eu vou... Né? Então, já vem antes avisando e eu já sei que eu vou dormir, eu não vou dormir naquela madrugada, né? E você é daquele pai que também traz, às vezes, os amigos para perto, assim, de saber quem é, né? Sim. Às vezes fazem, do mesmo jeito que eles saem, às vezes vai fazer alguma coisa na sua casa e sabe quem são os amigos. Conheço todos eles. Minha filha agora as amigas já estão adultas também, não é? Então, a amiga da minha filha agora vai em casa com o filho já, né? Vai em casa com o filho, com o bebezinho. Então, conheço todas elas da época da escola, do colégio. Então, várias ainda sempre em casa, né? Do meu filho a mesma coisa, são amigos desde da infância, estão sempre em casa. Às vezes tem churrasco lá em casa, eles estão por lá.
Então, conheço todos eles, eu faço questão, eu e minha esposa, a gente sempre faz questão de conhecer, de estar perto dos amigos e de ter os amigos perto também, né? Você falou, né, que pela profissão, teve distante em alguns momentos. Você se culpou em algum momento na vida por alguma coisa, Capri, assim, ou não? Porque é o que eu falei, nasce medo, nasce culpa, às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? Putz, não fiz aquilo. Você já se culpou muito na vida? Eu acho que assim, eu acho que aproveitei pouco os meus filhos, isso é um fato, sabe, Piscinato? Eu acho que eu aproveitei pouco por conta dessas coisas, dos nossos horários malucos. Muitas vezes eu chegava em casa, eles estavam dormindo, né? E eles acordavam para ir para a escola, eu estava dormindo, né? Porque eu cheguei de madrugada, né? Então, esses desencontros. Eu acho que eu viajei muito pouco com os meus filhos, acho que eu tinha que ter viajado mais com eles. Viajei muito pouco, tive muito poucas férias com eles. E aí também por conta dessas loucuras todas aí de trabalho, porque muitas vezes meio de ano você tem ou Copa do Mundo, ou Olimpíada, e é quando eles estão de férias em casa, e janeiro muitas vezes você está trabalhando também, e eles estão em casa nas férias. Nós coincidimos muito pouco os nossos momentos de férias, de viagem. Então eu acho que isso eu sinto falta, de ter mais recordações com eles, de viagens, de momentos de lazer, de passeio, e aí acabava ficando restrito mais a casa, né? Mais em casa, finais de semana, há um outro feriado, que de vez em quando a gente dava uma saidinha, mas essa coisa de férias tradicionais, assim, eu sinto até hoje muita falta, de ter tido mais contato em viagens com ele. Eu vi recentemente, não sei se você acompanha, eu já vi o Piangers, que é um cara que fala sobre paternidade também nas redes sociais, e aí ele tem um livro, mas ele fala que são só 7 férias durante a infância, né? Porque assim, pensar na infância do bebê, aquilo me pegou um tanto que eu falei, o meu tá com 9 meses, eu falei, nossa, são 7 você conta na mão, né? Que aí depois já vira uma criança maior. Na adolescência são 5 férias, em que é muito rápido, né? É quase que cruel, né? O tempo é quase que cruel com a gente. Sim. Deve ser. Mas também sempre há tempo. Aí agora você está num outro momento que talvez você vá curtir tanto os filhos quanto os netos. Talvez daqui para frente, pode ser que isso mude um pouquinho, mas eu acho que esse é um recado, sabe? Eu acho que muitas famílias sabem aproveitar isso, e eu tiro o chapéu para essas famílias que sabem aproveitar, e aproveitem mesmo, porque isso faz muito bem. Esses momentos são marcantes, né? Álbum de família mesmo. E, enfim, acho que se eu pudesse consertar alguma coisa nisso, talvez eu consertasse isso, né? Talvez se eu pudesse voltar, eu falei, não, nós vamos, pelo menos uma semana por ano, a gente vai sair uma viagem só nossa aqui, fazer uma bela viagem de férias. Mas, por enquanto, ainda não consegui. Quem sabe daqui para frente. Talvez, pode ser. Recupere o tempo perdido. Capri, falando assim, né, dos filhos, lembrando que você é um corredor, você gosta muito de correr. Quem corre mais lá em casa? Na sua casa? Você, a Larissa ou o Murilo? Você é um maratonista, temos que respeitar. Capriotti é um maratonista com tempos assim, ó. Sai da frente. Agora a minha filha tá correndo mais, viu? Agora tá correndo mais. Ela tá se preparando. Subindo o bastão? Ela tá se preparando aí para uma meia maratona. Vai ser a primeira meia maratona dela, que legal. Né? Então ela tá correndo mais agora, eu tô meio devagar. Meu último ano, por causa da morte do meu pai, o meu ano passado foi terrível, né? Assim, eu corri quase nada em 2022, por causa da morte do meu pai ficou um tempo internado, aí eu tive uma lesão que também eu falava, já tô machucado, então eu vou ficar direto em cima do meu pai aqui. Depois veio a Copa do Mundo, né? Emendou com Copa, então o meu ano passado foi muito ruim. Esse ano eu já fiz 2 meias, mas eu queria estar correndo um pouquinho mais, eu queria fazer uma outra maratona. Se preparando para uma meia, você vai com ela para meia? Não, eu não vou com ela, ela vai correr sozinha. Vai correr sozinha. Eu não vai dar. Eu até gostaria de ir com ela na meia, mas eu não vou conseguir correr essa meia com ela. Vai ser acho que em novembro, se eu não me engano. E ela tá sofrendo para treinar agora no verão lá dos Estados Unidos, tá muito quente lá, ela tá sofrendo barbaridade. Ela fala, pai, eu tenho treino aqui, mas tá muito quente, eu não tô conseguindo. Vai pra esteira, corre na esteira, no ar-condicionado, e pelo menos você treina um pouquinho. Mas não vai dar. Eu queria essa não. Eu queria fazer uma maratona no passado, eu não consegui por conta dessas questões do meu pai, não é? E joguei para esse ano também, não consegui. Vamos ver se ano que vem eu consigo fazer uma maratona. Por acaso você falou que seu pai te apresentou o esporte, né, o rádio, o amor pelo rádio, mas seu pai chegou a fazer uma corrida com você ou seu pai não era da corrida, não? Não, não conseguiu, não. Meu pai, infelizmente, nunca
A gente é de uma geração já que olha um pouquinho mais para a saúde, né? Meu pai ainda era de uma geração que não dava muita atenção para isso. Meu pai foi fumante por muito tempo. Meu pai infartou aos 50 e meu pai teve infarto aos 53 anos, Nossa. Super novo, né? Super jovem. E aí depois ele fez a cirurgia para colocar as pontes ali. E ele nunca se interessou muito pelo esporte, né? Mesmo depois mais para assistir, no caso. mais para assistir, não é? Assistir, sim. Depois que ele infartou, chegou a caminhar um pouquinho, fazer algumas caminhadas que era necessário, mas ele nunca foi muito assim de praticar o esporte. Ele me ensinou, sim, quando eu era criança. Ele gostava muito de futebol, jogava futebol e jogava bem. Meu pai era um bom jogador de futebol, então eu fui muitas vezes com ele jogar bola, ia ver jogar campo, futsal, isso sim. Mas aí depois de um tempo ele parou também, mas eu dei sequência. Capri, a gente vai caminhando para o fim do papo, mas antes eu vou fazer umas 2 perguntas aqui. A primeira é assim, seu Milton, né? Milton. Pensando, logicamente, nesse período que você passou, e dizendo para quem às vezes tem lá em casa o pai, né? Vive que, esse final de semana, não sei o quê, de novo, não querendo dar recado para ninguém, que a gente não é ninguém para dar recado, mas de novo falando pela sua experiência própria. Que você diria para alguém que tem o pai vivo dentro de casa e que... Olha, se você ama o seu pai, não deixe um minuto de estar próximo dele, quando você puder. Se tem um tempinho para estar perto do seu pai, não deixe passar. Seu pai, da sua mãe, vamos estender aqui, porque sim, claro, para a família, não é? Mas não deixe passar isso. Esses são momentos que você nunca mais vai ter de volta, não é? E não deixa de dar um abraço, não deixa de falar que ama, porque isso parece clichê, mas você só sente a falta verdadeira quando não está mais próximo, né? Não está mais perto. Então, se você ama o seu pai, dá um abraço, dá um beijo, fala que ama, fica perto, almoça no domingo, não é? Leva para almoçar na sua casa, esteja próximo, porque é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Eu, nos últimos anos do meu pai, eu procurava sempre que possível estar sempre perto, né? Então, nas minhas redes sociais, eu até tenho lá os meus passeios que eu fazia com ele aos sábados, né? A gente saía para passear de Fusca, saía para chupar picolé, aquelas coisas que ele gostava de fazer. Então, esses momentos vão estar eternizados na minha memória e eu não me arrependo nem um minuto desses minutos que eu passei com meu pai. Né? Ao contrário, da dedicação, ao contrário, eu tenho um grande carinho, tenho muita saudade, gostaria muito de estar podendo agora, sábado, domingo, poder passear com ele, poder estar junto com ele, o que não é possível. Então, se você pode ainda, se você tem esse privilégio, não deixe de fazer isso. Dizem que a gente dá muito valor aos pais também quando a gente passa a ser pai, né? Quando a gente começa a ver a dificuldade que é criar, as dúvidas da adolescência, de se eu tô levando, que a gente passa realmente a dar um valor, né? Que a gente demora para realmente falar, nossa, meu pai é realmente tudo isso, minha mãe é realmente tudo isso. Você sabe que hoje, eu até escrevi isso num post aí recentemente, quando meu pai completaria 81 anos de idade, né? Hoje eu enxergo a grandiosidade do meu pai, como meu pai foi gigante, né? Como ele foi, assim, muito além da média, né? Foi bem acima da média. Ele foi gigante em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E você só enxerga isso depois, na maturidade, né? Quando você já está maduro. E eu vejo que meu pai é um cara que se esforçou muito durante toda a vida, é um cara que concluiu o 2º grau com muita dificuldade, mas um cara que se esforçou demais para poder vencer na vida. E eu vejo como ele foi gigante em tudo isso, né? Se colocasse um contrato aqui para você ser para os seus filhos o que seu pai foi para você, você assinava na hora. Fácil agora, tá aí já, assino aqui na hora já, nesse momento. Fácil. Meu. Capri, agora sim, tipo, para a gente terminar, o que é ser pai? Dá para definir? Bom, Piscinato, ser pai é a realização de tudo aquilo que você idealiza para a sua vida, né? Eu sou um pai muito, muito feliz. É um cara que eu me encontro na paternidade, né? Eu acho que eu sou um cara realizado em ter encaminhado os meus filhos para a vida. Então, ser pai é poder muitas vezes abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você imagina, daquilo que você precisa, para você dar aos seus filhos, né? Isso é ser pai. Ser pai é você poder sentar com o seu filho, orientar, explicar,
dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Ser pai é uma construção diária. O pai nunca está acabado, né? O pai está sendo construído diariamente. E eu estou aprendendo todos os dias, eu erro todos os dias como pai, mas eu procuro acertar bastante como pai também. Não acerto sempre, erro bastante, mas eu procuro acertar. E acho que esse é o segredo, essa é a coisa bacana, não é? Você poder ter uma boa relação com os seus filhos e poder, não é, pedir desculpa para o seu filho, saber quando você erra, isso é fundamental, né? Olha, filho, desculpa, não era assim, não era isso. Isso é muito importante. E a gente erra, a gente não acerta 100%, a gente está sempre errando, com os filhos também, mas poder reconhecer e melhorar, tentar melhorar isso, é o segredo da coisa, né? A vida é melhor sendo pai, então. Muito melhor, muito melhor. Eu não me imagino, se eu fosse esse cara assim, convicto de, não, eu não quero ser pai, eu vou tocar minha vida sem ter filho. Eu não me imagino. Eu não sei como seria. Por exemplo, eu e minha esposa somente, só nós dois, né? Eu acho que seria muito chato. Eu acho que você não consegue se imaginar nem, tipo, se fosse só com a Larissa. Ou só com o Murilo. Também não. Eu acho que eu sou muito grato a Deus por isso, sabe, Piscinato? Por ter me dado 2 filhos, um casal, 2 filhos espetaculares, né? E se fossem 2 homens ou 2 mulheres, estava tudo certo também, sem problema nenhum, mas 2 filhos espetaculares, mas eu sou muito realizado com isso. Eu tenho 2 filhos maravilhosos e acho que a gente tem uma história muito bacana, uma história que eles vão poder contar, né? E eu conto com o maior orgulho deles também. Eu vou ter que dividir a última pergunta. Você falou o que é ser pai, né, na sua visão. O que é ser pai da Larissa? Ser pai da Larissa é aprender diariamente e é principalmente receber o amor que ela divide comigo todos os dias, né? Ela demonstra diariamente nos gestos, nas palavras, o amor que ela sente por mim. Então eu me sinto realizado em receber esse amor dela. E o que é ser pai do Murilão? Ser pai do Murilo é entender um cara que adora curtir a vida, né? Que é um cara que curte a vida para valer mesmo, que é amigo dos amigos e que está sempre dando isso em troca também, né? Quer devolver para a gente essa alegria pela vida que ele tem, esse amor pela vida, pelos amigos, as amigas, né? Então ele divide isso com a gente diariamente. Então receber esse amor dele em forma de amizade, como ele demonstra diariamente, também é gratificante. Capri, a gente está gravando antes do Dia dos Pais, então eu vou desejar, não importa que vá depois, feliz Dia dos Pais para você. Para você também, Piscinato, para você também. Não é balela não, é um orgulho ter você aqui. De novo, te conheci pela profissão, admirava aquela voz, o jeito de falar, de se comunicar no rádio. A gente se aproximou depois de uma certa forma por conta da corrida. Sim, e eu passei a admirar mais ainda, porque eu também tento trazer para um estilo de vida. Não é fácil, mas é um prazer também. Então eu te admirava nesses 2 pontos. Aí comecei a te seguir, vendo as postagens com seu pai, depois com seus filhos. E te admiro também como pai e como filho também. Obrigado. Você me deixou emocionado aqui no final, viu, Piscinato? Eu não queria me emocionar, mas eu me emocionei no final falando aqui do meu pai. Obrigado. Eu quero só reforçar aquilo que eu te disse aqui no início, para quem está nos acompanhando aqui. Esse é um programa muito importante, porque nós, pais, temos menos espaço. E acho que é um espaço que a gente precisa ocupar. Nós temos que ocupar esse espaço. Sem mães, tirar o espaço da mãe, claro, que elas têm, elas merecem muito. Não, sem dúvida alguma, mas a gente precisa ocupar esse espaço. E as mães ocupam muito bem esse espaço. Elas fazem isso com maestria. E a gente precisa ocupar também. Aprender com elas, né? Aprender com elas. Então eu quero te parabenizar, porque o seu projeto aqui é lindo. Eu espero que tenha vida longa esse projeto aqui, que o Pai de Quem possa trazer aqui muitas histórias inspiradoras, possa inspirar muita gente, possa ensinar. Eu quero aprender com outros pais, porque eu aprendo diariamente, não é? E eu quero voltar aqui no Vô de Quem, né? Vai ser Vô de Quem. Acredito que é a Larissa, né? Primeiro a Larissa, já que a Larissa está em vias de casamento. Larissa primeiro. Larissa, sem pressão, mas, né? É o Vô de Quem. Já que vai casar e vai sair de casa, vamos providenciar um neto aí. É isso aí. Aí a gente volta, traz o neto, traz a Larissa, traz o Murilo. É isso aí. Eu desejo vida longa, Piscinato. Sucesso mesmo. Muito obrigado. Eu sou seu fã também, eu adoro o seu trabalho, pode ter certeza que você é um cara que faz a diferença na vida de muita gente com esse projeto aqui e diariamente na televisão. Então, muito obrigado pela gentileza do convite, pelo seu carinho, uma honra estar aqui com você. Valeu, Ricardo Capriotti, o filho do seu Milton e o pai da Larissa e do Murilo. Até mais, Capri. Valeu, Piscinato.